Olha que dúvida, que pergunta interessante. Por que dentro de um terreiro eu não posso cruzar as pernas ou encostar na parede? Por que disso? Será que tem alguma coisa encostada na parede? Ou será que se eu cruzar as pernas vai acontecer algo diabólico ou algo ruim? Eu sei que tem muitos médios iniciantes aí que têm essa dúvida. Não só médios iniciantes, mas muitos adeptos também da religião, às vezes se perguntam sobre essas pequenas restrições dentro de um terreiro. Vamos tentar explicar sobre isso? Então, sem mais delongas, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal Tudo Sobre Umbanda. Bora pro conteúdo. Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Patrick de Oxóssi, sou sacerdote de Umbanda e mestre quimbandeiro. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essas pequenas regrinhas, né? Que é o encostar na parede ou ficar com pernas e braços cruzados também. Existem alguns terreiros que essas ações meio que são proibidas, que pode de certa forma atrapalhar nos trabalhos daquele dia, daquela gira, daquele terreiro. Então, primeiramente vamos falar sobre o famoso encostar na parede. O porquê que alguns terreiros, né, ditam essa regra que não deve ficar encostado na parede ou ficar encostando na parede. Deixando bem claro que a gente já pede para você, curta, compartilhe esse vídeo, tá ok? Não esquece de se inscrever no canal, pois trazemos temas aí todos os dias, falando sobre a Umbanda, sobre a religião afro, sobre o mundo espiritual de forma geral. Mas enfim, encostar na parede. O porquê que não pode? O porquê que não pode ficar encostando na parede? E é claro, pessoal, esse ato, ou essa pequena regra, ela se aplica muito mais para médios que fazem parte do terreiro, e não necessariamente para os consulentes. Deixando bem claro que isso também pode variar de terreiro para terreiro. Porque em alguns terreiros, em algumas casas, essas pequenas restrições, elas também são agregadas ou aplicadas também para os consulentes, ou seja, para quem faz a visita. Mas em alguns outros terreiros, essas proibições é apenas aplicada para os médios, para quem faz parte da gira. Então isso também pode variar conforme cada doutrina, cada casa. Independente de qualquer forma, se você é um consulente, se você está fazendo uma visita, tá? É bom você analisar essas regras e eu vou explicar. Primeiramente, encostar na parede. Alguns terreiros eles trazem essa proibição pelo simples fato que é o seguinte: quando estamos dentro de um terreiro, normalmente o que vemos é um trabalho físico, é um trabalho visível, por assim dizer. Como assim um trabalho físico e visível? Vamos lá para vocês compreenderem. Quando a gente vai no terreiro, a gente vê um caboclo incorporando, a gente vê um preto velho incorporando, a gente vê um Exu incorporado, uma pombogira, e ali eles vão realizar os seus trabalhos, vão conversar com as pessoas. Então o que a gente vê ali, naquele terreiro, é um trabalho visível, né? É um trabalho físico, ou seja, que está aos nossos olhos. Porém, devemos compreender que um terreiro, ele não é somente um trabalho físico. Não é um trabalho que existe somente no plano físico. Mas também por trás daquilo tudo, também está ocorrendo um trabalho invisível. Um trabalho espiritual. Pessoal, para você que não sabe, um terreiro, quando ele abre as portas, por assim dizer, existe também um trabalho invisível, onde muitos espíritos que estão precisando de amparo vão até aquele local, aquele ambiente, simplesmente para passar por consultas também. Compreendemos o seguinte: um Exu, uma pombogira, um caboclo, eles não são entidades somente no momento da incorporação.
eles também são entidades quando não estão incorporados. E quando uma gira ela abre, quando um terreiro ele abre as portas, ele abre no plano físico e abre também no plano astral. Então, vai existir entidades ali que não estão incorporadas, também realizando seus trabalhos. E esses trabalhos, o que elas estarão fazendo? Sim, elas estarão atendendo também espíritos como consulentes. Espíritos que vão até aquele terreiro em busca de um auxílio, de um caminho. Espíritos que muitas das vezes podem estar perdidos, por assim dizer. E da mesma forma que acontece no plano físico, de chegar pessoas dentro de um terreiro com a mente não muito boa. Às vezes pessoas chegam ali no terreiro, algum consulente chega com a mente maldosa. Ou às vezes um consulente chega com raiva, com ódio, por X questões. No plano invisível, também ocorre da mesma forma. Ali chegará espíritos também trevosos, espíritos perdidos, sobrecarregados, espíritos precisando de ajuda, e também pode chegar espíritos simplesmente só para querer atrapalhar aquele trabalho. Porque tem espírito que não gosta que as entidades auxiliem ou ajudem os outros. Isso é um fato, né? Todo mundo sabe disso. O que eu quero dizer nesse sentido? Bem simples. As entidades, elas têm uma função, que no caso é repelir e ajudar espíritos trevosos. Ajudar, que eu digo o seguinte, fazer com que aquele espírito trevoso encontre o seu caminho, encontre a luz. Mas é claro que tem espíritos que devem ser expulsos dentro de um terreiro para que não atrapalhem a gira, para que não atrapalhem o trabalho. E o que ocorre, deixando bem claro, nesse plano invisível, nesse trabalho invisível, né, espiritual? Muitos desses espíritos, eles ficam alojados em cantos, esperando o melhor momento para agir. Até então é considerado que esses espíritos trevosos, maléficos, enfim, eles ficam escondidos, ou muitas das vezes nos cantos, como eu disse, e isso só esperando o momento para agir. Só que o que ocorre? Como a gente está falando do plano invisível, eles vão ter essa restrição. Eles não vão poder sair de um canto onde eles estiverem, porque, é claro, as entidades que estão ali vão ver isso tudo e não vão deixar com que esse espírito saia daquele cantinho ali e prejudique os trabalhos. Tá ok? Deixando bem claro que eu estou falando dos cantos do terreiro, os cantinhos, os lugares mais isolados, tá? Mas é claro, conforme o tempo foi passando, a maioria das pessoas, dos médios, dos pais de santo, dos babalorixás, foram agregando isso também às paredes, aos cantos encostados na parede. Dito isso, a regra também do canto que eu disse, da entidade, do espírito, né, em si trevoso, ficar escondido nos cantos, isso também vai agregar às paredes, porque conforme o tempo foi passando, as pessoas foram agregando também isso às paredes também. Então, o que ocorre? O espírito, ele não vai poder sair daquele canto, tá? Porque a entidade vai ver e não vai deixar com que aquele espírito atrapalhe o trabalho, tá ok? Porém, o que ocorre? Aquele espírito está esperando apenas o momento certo para agir. Então, um médium ele encosta na parede e às vezes aquele médium ele não está firme, às vezes a sua mente está em outro lugar, ou seja, ele não está concentrado naquele propósito, ou seja, ele está abrindo espaço para a influência de outro espírito dentro de um terreiro, tá? Aí o que acontece? Ele encosta na parede, aquele espírito ele vê um caminho para se manifestar e poder fazer o que ele faz, que no caso seria atrapalhar os trabalhos. Então, na verdade, o encostar na parede seria meio que abrir o caminho ou dar uma brecha para aquele espírito trevoso, negativo, saia do canto, né, saia de onde ele está escondido e possa se manifestar. Então, por esse motivo, por essa cultura, não se pode médium ficar encostando na parede dentro de um terreiro ou na gira, porque isso pode sim fazer com que espíritos que estão presos ou esperando um momento para realizar ali alguma coisa negativa se manifestem. Aí você vai me perguntar, mas Patrick,
Um terreiro tem esses tipos de espírito. Pessoal, deixando bem claro, como eu falei para vocês no início, um terreiro, tá? Uma casa de axé, ela não tem um trabalho somente físico, material, visível, ela tem um trabalho invisível também. E uma outra coisa muito importante, um terreiro, ele tá ali para ajudar a todos, principalmente aqueles que estão sem caminho, né? Porque não teria sentido um terreiro ali tá de portas abertas e ajudar simplesmente somente quem tem a vida boa. Ah não, mas a pessoa tem a vida boa, o terreiro vai ajudar. Não, a função do terreiro é ajudar aqueles que estão perdidos, ajudar aqueles também que são trevosos, fazerem com que eles saiam das trevas e entrem na luz. Então sim, então isso ocorre, tá bom? Deu para vocês compreenderem até aqui? Espero que sim. E o famoso cruzar as pernas? Será que tem um propósito? Será? Por que tem essa proibição? Vamos lá. Bem simples. O ato de cruzar as pernas dentro de um terreiro é proibido, ou é uma regra proibida, tá? Pelo simples fato que muitos pais, mães de santo, acreditam que quando você cruza as pernas ou os braços, você também está cruzando a energia, necessariamente quebrando a corrente ou aquele elo, tá ok? Vamos dar um exemplo aqui, que é a mesma coisa, exemplo, que o terreiro fosse um círculo, ou uma linha. Vamos colocar que o terreiro seja uma linha, tá? É só um exemplo, viu gente? Só para vocês compreenderem melhor. Vamos supor que o terreiro seja uma linha aqui reta. Se eu chego aqui e faço isso aqui, ó, eu estou cortando esta linha. Então eu estou cruzando energias que, no caso, não é bacana para o trabalho, tá? Daquele momento. Então cruzar as pernas pode fazer com que a energia do terreiro cruze, tá? E isso pode prejudicar na corrente. Esse é o primeiro fato que muitos dizem, que muitos falam, que é o cruzamento de energia. A outra questão é, quando se cruza, quando faz um cruzamento, alguns também acreditam que esse ato de cruzar as pernas ou cruzar os braços é uma forma de colocar um bloqueio na energia ou então um bloqueio na corrente. Vamos dar aquele velho exemplo novamente. Vamos supor que o terreiro seja uma linha reta e aqui corre a energia dos trabalhos. Aqui está correndo a energia, né, do terreiro, né, o propósito ali, a energia está sendo encaminhada e por aí vai indo. Quando o médium simplesmente faz isso aqui, quando ele cruza isso aqui, então a energia ela para de correr, ela para de passar, ela trava, ela não vai para nenhum caminho porque o médium está com o braço cruzado ou com as pernas cruzadas. Então, devido a essa cultura que o cruzar as pernas pode interferir na energia ou na corrente energética do trabalho ou do terreiro, existe essa restrição. Agora é que está o seguinte, mas isso é um fato? Isso ocorre? O ato de cruzar as pernas ou cruzar ali os braços? Vamos tentar explicar brevemente aqui para vocês. O médium dentro de um terreiro, ele é um ponto de força. Ele é um ponto de energia. Quando a gente falou para vocês sobre, deu o exemplo dessa linha, o médium, ele é uma linha dentro do terreiro. Então, o médium, ele é o caminho, né? Ele faz parte dessa linha. Então, o médium é como se fosse a própria linha. Então, se o médium ele cruza as pernas, ele vai estar cruzando essa linha ou fechando essa linha. Porque o médium ele faz parte disso tudo, o médium quando ele está dentro do terreiro. Então, quando o médium ele cruza os braços ou cruza as pernas, é como se ele estivesse necessariamente quebrando ou dando nó na sua própria linha, ou seja, na sua própria energia. Tá ok? Então é isso que devemos compreender. O médium ele também faz parte da energia da casa. E é claro, se ele trava essa energia, ele vai travar ou bloquear ou interromper também todos os trabalhos dentro daquele terreiro. Porque se ele faz parte da energia do terreiro, da energia do trabalho do terreiro, o que ele fazer vai atrapalhar na gira também. Deu para vocês compreenderem um pouquinho sobre esse assunto? É claro que eu tentei trazer aqui de forma bem resumida, porque às vezes seria um assunto até mais complexo, mas se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui nos comentários desse vídeo. Ah, e outra coisa,
curta e ajude a compartilhar, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, lembrando que temos vídeos diários, tá ok? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.